Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá embaixo com vocês para trazer um análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então hoje, dia 21/5 aqui de 2020, às 10h44 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer que somos 747 inscritos aqui no canal, meu irmão. Todo dia é pump aí, pump, pump, pump. Então muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí também, a sua opinião, beleza? Tamo junto. Hoje a gente tem uns tópicos bem importantes aí para comentar, então fica ligado no vídeo aqui até o final para você entender aqui tudo isso que está acontecendo aí. Ontem teve umas movimentações interessantes aí nos endereços antigos. Hoje a gente vai comentar sobre isso aí, mas fica ligado. Primeiro aí, entra no grupo do Telegram aí. Grupo do Telegram, grupo das baleias aí, tamo junto, é nóis. Só tem gente esperta lá, a galera trocando ideia e você vai ter a capacidade de trocar ideia diretamente comigo e com outras pessoas que estão lá no mercado, beleza? Então tamo junto. Aí a gente vem direto aqui para a primeira notícia de hoje aqui, né, galera? Teve ontem aí o Whale Alert aí, né, que é um Twitter bem conhecido aí, ele fala sobre grandes movimentações e movimentações importantes que acontecem no mercado aí de criptomoedas. Ele simplesmente veio falar ontem aí que uma movimentação de 40 bitcoins, né, cerca de 391 mil dólares aí foram transferidos de uma possível carteira do Satoshi, né? Mas aí seria uma carteira que o Satoshi criou em 2009, né? Só que a gente tem alguns estudos aqui para mostrar para vocês aqui que não é bem assim, né? E a gente ele apenas especula porque essa carteira é uma das carteiras que moveram fundos que ficou parada desde 2009. Ela ficou desde 2009, ninguém mexeu nesses fundos, e agora, quando foi ontem, alguém resolveu mexer nesses fundos. Então, é bem interessante, a gente vai dar uma entrada nesse assunto mais a fundo aqui, mostrar um pouco mais os dados, até inclusive sobre informações de mineração, um pouco mais técnicos. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, né, já sabe. Já fica ligado aí nos próximos minutos. E a gente vai passar aqui primeiro pela transação, a transação em si. Esse aqui é o hash da transação, né, onde você pode visualizar a transação que foi realizada. Na realidade, foram duas transações. A conta estava com 50 bitcoins aí desde 2009, quando foi ontem, né? Você pode ver aqui a data, né, da transação. Simplesmente ele fez duas transações, uma moveu 40 bitcoins e a outra moveu 9 ponto o resto aí, faltando somente as taxas aí para completar os 10 e completar os 50, né? Então essa foi a quantia completa que foi movida de bitcoins, cerca de 488 mil dólares aí. E a galera ficou especulando, né, e criou muito FUD, tá ligado? E a gente vai entender agora um pouco mais sobre esses padrões, né? Então, na época que o Satoshi criou o Bitcoin é um software, né, galera? Todo mundo sabe que o Bitcoin é um software. Então, quando o Satoshi criou, ele criou da melhor forma que ele conseguiu. Mas isso ainda deixou alguns tipos de mecanismos que eram considerados como flaws, né? Que eram considerados como vulnerabilidades no sistema, na blockchain do Bitcoin. E uma dessas vulnerabilidades são esses Satoshi Patterns, tá ligado? Que são padrões Satoshi, que a galera desenvolveu aí esse estudo, e simplesmente esses padrões Satoshi, eles são padrões que essa vulnerabilidade que tinha no código do Bitcoin antigamente, lá no começo do Bitcoin em 2009, quando foi desenvolvido mesmo, era simplesmente uma vulnerabilidade que permitia que as pessoas conseguissem perceber quem era que estava minerando os blocos. Tá entendendo? Então é mais ou menos assim, você vai ter um gráfico aqui que ele desenha, e aí, quando você vê essas linhas azuis aqui, que seguem retas, elas eram os padrões de Satoshi Blocks, né? E esses Satoshi Blocks, alguns deles estima-se que é do próprio Satoshi, porque ele tinha esses padrões e era bem no começo aqui dessa região. E a gente tem, ele tem um estudo bem grande aqui falando sobre esses Satoshi Blocks, e simplesmente ele fala que essa vulnerabilidade de você poder identificar o padrão de quem estava minerando aquele Bitcoin, aquele bloco, simplesmente conseguiu identificar esses padrões Satoshi, né? E aí a gente viu que no estudo dele aqui que ele fala, simplesmente não foi em nenhum bloco desses padrões Satoshi, né? Se a gente pegar aqui esse gráfico aqui dele aqui,
Tem um outro gráfico que está marcado aqui, mas eu não consegui encontrar aqui para mostrar para vocês, mas eu vi mais ou menos como é que era. Isso aqui seria os blocos iniciais do que o Satoshi minerou, essas linhas azuis aqui. Por quê? Porque eles tinham essa vulnerabilidade ainda no código. E simplesmente as pessoas ele não sabia das vulnerabilidades, ou a gente estima que ele não sabia, para poder deixar esse rastro e as pessoas terem noção, porque existem vários endereços que foram minerados de blocos desses Satoshi Patterns, desses padrões Satoshi, né, que simplesmente são do Satoshi, e alguns desses blocos que foram movidos, né, dessas recompensas que foram movidas, do endereço que foi movido ontem, não foi desses padrões Satoshi. Ele foi mais ou menos desses traços verdes aqui que você vê, a altura do bloco, né? Porque é isso que é fantástico na blockchain, que você consegue identificar exatamente qual foi o bloco, qual foi a altura do bloco que recebeu aquele Bitcoin como recompensa, entendeu? Porque está totalmente livre e auditável, né? Então achei muito interessante. Uma outra particularidade que teve aqui, esse cara aqui, que eu achei engraçado aqui o jeito que ele se auto-intitula aqui, o Indiana Jones of the Cryptosphere. O cara é o Indiana Jones da criptosfera, tá ligado? Aí ele se auto-intitulou, e ontem ele trouxe aqui esse tweet, né? Falando sobre alguns endereços que, depois de muito tempo, por exemplo, endereços que desde 2009 foram criados, ó, todos esses endereços aqui foram criados em 2009, entendeu? E eles têm esse mesmo valor aqui, como 50 bitcoins, que era a recompensa da época de 2009, né, quando você minerava blocos. E simplesmente em 2015 a gente vê aqui que que foi gasto aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes. 7 vezes foram gastos esses 50 bitcoins, ou seja, 7 vezes 50, 350 bitcoins foram gastos em 2015, de bitcoins que foram criados em 2009, e ninguém teve esse, ai, não sei o que, Satoshi, que não sei o que, tá entendendo? A galera cria FUD, brother, para poder jogar na cabeça de quem fica operando notícia, brother. Então foca no que é verdade, tá ligado? Foca na escassez, foca no ativo digital precioso, que poucas pessoas vão ter acesso a ter isso dentro da sua própria carteira. E quanto mais cedo você entender isso, você vai poder se livrar desse tipo de coisa que fica trazendo FUD para o mercado, né? Que é você ficar trazendo notícia tosca para poder alertar e trazer dumps aí no mercado, que são totalmente sem sentido, né? Por conta do preço da tecnologia. Mas lógico que é especulação minha aqui, e eu não poderia deixar de falar desse assunto com vocês, né? Então, achei bem interessante aqui esse artigo da Forbes, né, galera? Só para poder deixar relevante aqui, a Forbes está dizendo que a DeFi, né, os protocolos DeFi na blockchain do Ethereum, a Forbes está falando isso, dizendo que eles estão reinventando as finanças mais rápido do que o Fed consegue imprimir dinheiro. Então não sou eu que estou dizendo, eu digo isso aqui diariamente para vocês entenderem o meu ponto de vista, tá ligado? Porque isso aqui é realmente a revolução. E a Forbes fez um artigo top aqui falando sobre os principais pontos aí que o DeFi está trazendo aqui para os mundos, né? Para o mundo aqui das finanças descentralizadas, né? Para a gente que já está no meio das criptomoedas, que quer entender um pouco mais e avançar um pouco mais na frente nesse conteúdo. Então, a DeFi, ela está trazendo aí, por exemplo, Dollar Pegged Stablecoins, né? Por exemplo, algoritmicamente a gente já tem o DAI, que é controlado pelo protocolo MakerDAO, né? Que inclusive vai ser adicionado, né? O DAI vai ser adicionado aí a Bitcoin Trade. Eu fico muito feliz aí de ter falado isso com vocês. Esqueci de falar também, pessoal, que hoje vai ter a live, né? 4 horas da tarde aí. Hoje vai ter a live com o Manuel Takahashi aí, meu irmão. Entra lá, vai ser top. Eu esqueci de falar aí no começo do vídeo, então fica ligado. Então, assim, o projeto MakerDAO, ele algoritmicamente controla o valor do DAI, né? Então é muito interessante isso daí, porque hoje você já pode travar Ethereum para poder gerar DAI como colateral. Você pode travar Bitcoin
através do Wrapped Bitcoin, que é ainda não a forma principal, que eu diria assim, de se utilizar Bitcoin na blockchain do Ethereum, porque é centralizado. Você vai ter que acreditar em um protocolo chamado Wrapped Bitcoin, que ele funciona na blockchain do Ethereum, mas isso daí já está sendo sanado e vai ter outros protocolos aí que já estão vindo, inclusive o TBTC teve um problema aí depois do lançamento, mas vão fechar o protocolo e depois vão abrir, ninguém perdeu o fundo, tá todo mundo direitinho, e então estão regulando alguns bugs. Então assim, a gente tem stablecoins criadas a partir de colaterais em cripto, né? E em Bitcoin, futuramente aí, já temos aí, no caso com o Wrapped Bitcoin, mas a gente vai ter espaço para crescer cada vez mais aí esse número de tokens aí e de criptomoedas que vão ser possíveis de travar para poder você colateralizar e criar uma stablecoin descentralizada, tá ligado? Então é muito interessante aí o DAI e é uma stablecoin que eu prefiro no caso. Aqui a gente tem peer-to-peer lending, né? A gente está acostumado com peer-to-peer, né? Já, por quê? Porque o Bitcoin é isso, né? Eu contra você, eu e você ali. Eu mando para tu, tu manda para mim. Ninguém sabe, ninguém fica sabendo e acabou-se. Tá ligado? É peer-to-peer, né? Pessoa para pessoa. Só que aqui ele fala de lending, né? Que é justamente eu empresto para você e você empresta para mim sem a gente nem se conhecer. Com a autonomia de ter controle ali sobre um contrato inteligente que vai fazer toda essa parada com a gente, tá ligado? Fazer tudo isso aí acontecer de forma segura. Então, é peer-to-peer lending, né? Você pegar empréstimos e poder emprestar de forma peer-to-peer, né? Pessoa para pessoa. A gente tem protocolos de insurance, né? Que significa seguros, né? Você pode fazer seguros dentro desse protocolo, já falei para vocês aí, bem interessante aí, Nexus, né? Já falei também sobre bastante protocolo sobre de seguro sobre as suas posições. Você tem como receber interest, né, que seria juros, fazendo esses empréstimos, ou então utilizando outros protocolos como o Celsius. Celsius eu já não gosto tanto porque ele é um pouco mais centralizado. Aí a gente tem rewards, né? A gente tem rewards, você tem como ganhar recompensas aí por dar liquidez, ou então utilizar alguns outros protocolos aqui que ele cita. E eu também não sei de todos, né, galera? Então, eu estou aprendendo aqui junto com vocês. E aí a gente tem também protocolos de derivativos, né, que é um dos grandes alavancadores aí do mercado, que eu acredito sim, por isso que eu invisto também bastante em Synthetix, né, que é uma plataforma de trade de derivativos, né, só que de derivativos sintéticos, né? Então é uma coisa, quarta dimensão aí da parada dos investimentos, galera. Então, eu queria falar rapidinho também aqui sobre esse artigo aqui do Bankless, que você tem que entender que o mundo DeFi, né, galera, ele é um mundo muito, muito novo, né, umas paradas muito novas. Então, assim, hacks e problemas e bugs e não sei o que são esperados. Então, não entenda que eu estou aqui defendendo 100% DeFi. Você tem que entender que tem riscos no meio. Tem muitos protocolos de DeFi que utilizam admin keys, que são chave de administradores, né, que eles teoricamente poderiam mudar o protocolo com essa chave, só que eles tendem a avisar para mudar esse patamar de ter a chave, de ter a admin key, para descentralização total, através de protocolos DAO, né, que seria de governança descentralizada. Então, muitos protocolos já têm planos, já inclusive seguem à risca os planos para poder destruir as suas admin keys, né, e não terem mais acesso a mudar nenhum tipo de coisa nos protocolos em si. Então é muito interessante aí, e aqui o Ryan Sean Adams, ele traz um artigo muito interessante aqui falando o que DeFi, né, o que as finanças descentralizadas podem aprender com as crises financeiras mundiais aí das CeFIs, né, que são as Centralized Finance, né, as finanças centralizadas, o banco, as instituições financeiras normais aí que a gente utiliza dia após dia aí nas nossas vidas, né? Então, a gente vê aqui
que ele começa falando, por exemplo, sobre alguns tipos de bugs e hacks que já ocorreram em protocolos DeFi, né? E também sobre os valores que foram perdidos nesses bugs, nesses hacks, né? Nesses exploits, né? Nessas vulnerabilidades que foram encontradas dentro dos protocolos. Então, assim, em 2020 a gente teve dois aqui, inclusive eu posso falar para vocês com Skin the Game, eu estava com o Ethereum dentro desse protocolo aqui, BZX, é o BZX aqui, e só que por sorte, alguma coisa do tipo, eu não perdi os fundos, tá ligado? Eu tava com 5 Ethereum lá nessa época, e simplesmente eu ficava olhando assim dentro do protocolo toda hora assim para ver se aumentava a liquidez do protocolo para poder sacar o tanto de Ethereum que eu tinha, como era pouquinho, né, assim comparado com o que a galera tem. Aí, simplesmente eu achei bem interessante assim esse movimento aqui que aconteceu, eu não podia deixar de falar com vocês, né? Então, em 2019 aqui a gente teve outros dois casos aí, mas um no Compound e um no ZeroX, mas não teve nenhum tipo de perca. E no Bancor aí e alguns outros protocolos já tiveram percas também em protocolos aqui em 2017, 2018, 2016, né? Só que o que é que acontece? Quanto mais essa indústria evolui, galera, mais novas regras de regulamentação, de segurança são criadas para isso ficar cada vez mais desenvolvido, tá ligado? Então isso é muito interessante aqui, a gente está de olho também, porque ele fala aqui sobre guerras que os protocolos podem acontecer, sobre o tanto de juros que vai ser gerado entre os protocolos, né? Então é bem interessante. Eu achei, eu achei, porque essa vai ser a forma, né, de um protocolo chamar pessoas para ele, né? E ele simplesmente vai ter que dar um yield para as pessoas maior do que o outro protocolo mais conhecido, mais utilizado dá, entendeu? Então você vai ter que assumir os riscos assim. Eu acredito que é uma coisa muito interessante que está acontecendo. Se você tiver noção do que é que acontece, você pode se beneficiar bastante ainda com esse tipo de conhecimento, tá ligado? Então, não queria me estender muito mais aqui, mas ele fala também sobre o risco dos protocolos de DeFi serem todos interligados, né? E, por exemplo, se dá um erro, por exemplo, no MakerDAO, que controla o DAI, ele provavelmente vai afetar todos os outros protocolos de DeFi, né? Assim como o Goldman Sachs aqui teve um problema sinistro e acabou afetando toda a outra cadeia de hedge funds, de bancos e de várias outras coisas em derivativos, né? Que eles tinham exposições a derivativos em junho de 2008, né? Então ele é um artigo bem completo aí, como sempre os links vão estar na descrição aí. A gente vem direto pro nosso CoinGecko aqui, fazer aquele refresh live aqui especial com vocês, mas primeiro, lembrar da live aí hoje às 16 horas, fica ligado, tamo junto, é nóis. Emanuel Takahashi lá, a gente vai bater um papo interessante aí no grupo, no YouTube aí, nas redes sociais aí da Bitcoin Move. Então tamo junto. 257 bilhões de dólares aí no mercado total aí de criptomoedas, 24 horas aí de movimentação, a gente tem 67 bilhões aqui de dólares, ou o Bitcoin chegando a 66,3% de dominância desse cap, e o Ethereum com 8,83% de dominância deste cap, né? Então é bem interessante a gente acompanhar esses patamares, entender a estabilidade, ver que cai 5%, sobe 5%, 3%, 2% no Bitcoin, no caso, né? No Ethereum as variações são menores porque ele é menor. Então, Bitcoin hoje com 9.295 dólares, uma quedinha de 4,9% aí. Parabéns a você que está com skin the game. E a gente vem aqui com 170 bilhões de dólares agora somente no cap do Bitcoin. O Ethereum com cerca de 204 dólares aqui agora no momento, são um 4,5% aí de queda em dólar nas últimas 24 horas, ou seja, 22,7 bilhões de dólares aí é o seu cap, né? Por incrível que pareça, aqui nos últimos 7 dias, a maioria delas está estável, Bitcoin 0%, ou seja, paradão nos últimos 7 dias, se você comprou 7 dias atrás, ele está no mesmo patamar. E aí a gente vem ver o Ethereum com a alta de 8% nos últimos 7 dias, Chainlink com 5,4%, Kyber Network zerado e Synthetix 4,3%. Então, a alegria é só o que a gente conhece.
acontece, né? E a gente vem direto aqui pro gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo, né, galera? Fazer aquele estudo, sempre começar com essa história aqui de longo prazo, né? Ontem a galera perguntando aí sobre os fractais, o que são os fractais, como é que utiliza e por que que a gente consegue entender um pouco mais sobre os fractais. Hoje eu não vou querer me alongar porque o vídeo já vai grande, mas eu prometo a vocês aí que eu vou dar mais foco aí também outro dia na análise e a gente vai poder focar um pouco mais sobre esse assunto dos fractais. Mas basicamente a gente tem os nossos fractais são as nossas médias móveis, né? Média móvel é moving average, né? Que é a média móvel aritmética normal comum. Então, simplesmente, a gente tem aqui uma movimentação do preço do Bitcoin que ele está aqui em cima do nosso fractal aqui de 21 períodos, né? Por quê? Porque o nosso fractal de 21 períodos hoje está nos 9.280 dólares, né? Na realidade, o preço agora está perdendo o fractal, chegando a 9.242 dólares, né? Então, a gente vai ter que ver e acompanhar como vai ser o fechamento, né? Não importa o intradiário, o que importa na análise do gráfico diário é o fechamento do candle, ou seja, às 9 da noite aqui no horário de Brasília. E a gente continua dentro desse nosso padrão aqui esperado, a gente está dentro desse nosso triângulo aqui ascendente, que a gente já vem comentando há alguns dias, e a gente vai ter que ver como é que vai se comportar aí nos próximos dias, se ele vai perder o fundo aqui no triângulo, e vai vir testar a região de suporte fractal 305 períodos, né? São 305 dias para trás que ele faz uma média para traçar essa linha, que hoje está nos 8.569, né? E é justamente isso que os fractais fazem, né? Eles espelham o macro se repete o micro se repete no macro infinitas vezes, né? Então é isso que é a definição de movimento fractal. O micro se repetir no macro infinitas vezes. Um pouco mais de abstração aí para entender Benoit Mandelbrot, né, o pai da matemática fractal, né, geometria fractal. E a gente vem ver aqui simplesmente que a gente tem esse ponto de suporte aqui inicial que foi bem interessante aí e continuaria sendo bem bullish a gente vir buscar essa região aí, portanto que a gente não perca esses fundos aqui anteriores, né, que estão exatamente aqui na casa dos 8.200 dólares, 8.235 dólares para ser mais exato. Golden Cross aqui se confirmando, né? A gente está vendo aí a fractal de 50 períodos superando aí o de 200 e já apontando aqui a cabeça aqui em cima aqui do de 200. Então vamos ver como é que o preço se comporta com esse tipo de movimento agora no mercado, tendo em vista que a gente já teve alguns outros movimentos e tanto teve resultados positivos quanto negativos, né? Então a gente vai estar de olho aí nesses patamares do Bitcoin. Eu acredito ainda assim que a gente está fazendo um período de consolidação maior aqui para depois, quem sabe, a gente está fazendo um movimento de alta mais forte para vir testar essa nossa linha de tendência de baixa aqui que já tem 800, né? Se a gente pegar aqui do topinho aqui até lá, até hoje, né? São 890 dias. Então essa daqui é uma das regiões mais críticas e mais importantes que o Bitcoin tem de romper, tá ligado? E a gente tem que estar de olho nesses patamares, galera. Oportunidades vão abrir aí por todos os lados, né? Eu vejo bastante suporte aqui nessas regiões. Sempre eu gosto muito de fazer aportes quando o preço está próximo do fractal de 1.200 períodos, porque momentos únicos, né, que ele chega lá. Não estou dizendo que a gente pode vir testar novamente essa região, mas a gente pode estar aqui hoje nos 6.691 dólares, caso essas zonas de suporte aqui sejam perdidas, né? Mas tudo isso aqui que tem aqui entre os 8.600 dólares até os 8.000, até os 6.700 dólares, 6.690 dólares aqui, é suporte, galera. Então a gente tem que estar de olho nesses patamares e entender que em qualquer momento que ele parar por aqui também vai ser bullish, para poder a gente tentar fazer um novo teste dessa região. O mais importante agora seria nessa momento aqui ele conseguir romper esse topo aqui anterior na casa dos 10.500 dólares, né? Rompeu aqui 10.482, 10.500, rompeu, manteve, fechou, candle acima toda hora, pô, aí sim, top demais, tá ligado? Então tamo junto aí. Acho que o Bitcoin está bem coberto aí. A gente vai direto para o Ethereum aqui rapidinho, né? Fazer
aquele movimento aqui do Ethereum, o Ethereum está exatamente como o Bitcoin, ó, em cima do fractal 21 períodos, tentando achar suporte nos 204 dólares e 34 cents. Agora o Ethereum está nos 204 dólares e 11 cents aqui no gráfico, né? Então está ali em cima da região fractal. Isso é o que importa, né, galera? A gente entender que ele ainda não perdeu aqui o momento e o Ethereum tem um fundo aqui para segurar na casa do nosso fractal de 200 períodos, né, onde ele achou anteriormente, que foi aqui na casa dos 174 dólares aqui, né? Para ser mais exato, 175,73 ele achou suporte. Então, vamos ver aí como é que se desenrola aí o preço do Ethereum. Eu acredito também que a gente está fazendo um período de consolidação maior aqui para vir buscar os nossos dois alvos principais, que está aqui no começo desse topo aqui, que está na casa dos 252 dólares, e na sequência os nossos 290 dólares aí para testar novamente essa região fractal de 1.200 períodos, né? Então, se eu gosto de comprar acima, quando ele está testando o fractal de 1.200 períodos, avalie quando ele está abaixo, porque isso aqui indica extremo medo total, tá ligado? Eu acredito, né? Porque eu não acredito que o Ethereum vai ficar nesses patamares com tudo isso aí que a gente vem conversando diariamente. Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal aí, estão ativando as notificações, estão deixando o seu like aí, estão também deixando a sua opinião, que é muito importante aqui para esse canal se fortalecer e a gente trocar essa ideia e maturar aqui cada vez mais nossa experiência, né? Afinal, aqui é uma troca, né? Eu não posso jamais ficar aqui só falando e vocês não me dão nada em retorno, né? Vocês têm que me dar o conhecimento também, as experiências que vocês têm, o que é que você acredita, o que é que você pensa, tá ligado? Para poder a gente crescer e maturar e ser uma pessoa, um canal que se desenvolva sadiamente, tá ligado? Então, muito obrigado a todos vocês aí. Espero todo mundo na live hoje às 4 da tarde aí com a Emanuel Takahashi. Tamo junto. Mundo é de quem investe aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço e valeu.